Queridos, o apóstolo Paulo começa essa porção da epístola com uma advertência, com um cuidado. Lógico que nós temos aqui uma epístola de 4 capítulos e de tantos versículos, mas que devemos entender como uma carta, no sentido de que ela tem um começo e tem um fim. Ela é um todo, não é? Não podemos tomar partes isoladas de uma carta. A grande tragédia seria alguém receber uma carta de alguém. Imagine você receber uma carta com 4, 5, 6 folhas escritas de ambos os lados. Naquele tempo que a gente recebia cartas, né? E você então fala: hoje eu vou ler só a linha 14 da carta. Aí você lê a linha 14 e guarda a carta, e você sai toda feliz ou todo feliz, pensando que compreendeu alguma coisa acerca daquilo que está sendo dito na carta. Isso é um grande perigo. O perigo de se ter diversas interpretações e trazer diversos sentidos e significados àquilo que está escrito, mas que não foi dito daquela forma. Então, temos sempre que tomar o todo da Escritura, no caso aqui o todo dessa carta, a ideia que vem sendo desenvolvida desde o princípio dessa carta, em que o apóstolo ele começa apresentando a Cristo Jesus enquanto a plenitude de todas as coisas. Se você ler o versículo 19 do capítulo 1, você encontra: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Interessante quando diz que nele residisse toda a plenitude, não é? E o versículo 19 começa com um porquê, começa com uma expressão de explicação. Ele está explicando, portanto, aquilo que foi dito anteriormente. E o que tinha sido dito anteriormente? Demonstrando que o Cristo de Deus, o Verbo, o Eterno, o Filho Eterno do Pai, como que Ele é tudo em relação à criação. De todas as coisas criadas nos céus e na terra, sejam as coisas visíveis ou as invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, todas as coisas foram criadas nele. Ele é o fundamento de existência de todas as coisas. Nada pode existir que não tenha o Cristo de Deus como a vida geradora, a vida criadora, a vida sustentadora, mantenedora, que a tudo não somente cria, mas organiza e embeleza. É o que dá ao aspecto de cosmo. As coisas da criação não estão soltas, perdidas. Nós não vivemos num caos. O mundo não é um caos, é um cosmo, que implica ordenação, aquilo que é belo, que é organizado, aquilo que está numa relação de unidade, embora haja uma biodiversidade na criação de Deus. E o Cristo de Deus, portanto, é tudo. É todas as coisas. E não somente nessa criação física que nós conhecemos, de que temos conhecimento, ou do mundo espiritual, do qual nós falamos, temos conhecimento pela Escritura, mas também Ele é a plenitude da nova criação de Deus. Quando aqui no capítulo 1 ainda, a partir do 18, Paulo passa a dizer que Cristo é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Vai apresentando Cristo também como esse princípio gerador do novo homem. Igreja enquanto o novo homem, enquanto uma nova humanidade em Cristo. E quando ele fala sobre essa nova humanidade em Cristo, ele está falando da própria criação, da primeira, no caso a criação dos homens, que uma vez que caíram, eles agora são redimidos. É a obra de redenção realizada por Cristo, assim como o espírito de redenção dentro do homem, que crê no Evangelho, que o torna um novo homem.